sobre Roger Machado. Eu acho, Eduardo, que a gente vai subir. Mas eu acho também que o Grêmio precisa, ano que vem, como vocês estão falando, ser, e até tratei hoje no meu vídeo de opinião aqui na rádio, o Grêmio precisa ser mais criativo nas contratações. O Grêmio até pouco tempo tinha dinheiro e digamos assim, ostentava essa condição. Agora o Grêmio tá, né, as finanças não estão boas assim, então o Grêmio tem que ser criativo. E a partir disso, Roger Machado deve ser o técnico do Grêmio para 2023 ou não? Sendo bem taxativo, não. Não era para mim, conversei contigo em off em outra ocasião, o Roger não era nem para ter vindo. Tá? Sim. Esse técnico que tá hoje aí fazendo sucesso no Beira-Rio, para mim era para ter vindo pro Grêmio. Ele já tinha a casca de dois acessos, né? Uma campanha muito bem sucedida no Grêmio lá em 2005 e a 2007, quando chegou até aquela final daquela Libertadores, do modo, né? Que muita gente nem sabia, entendia por quê, tá? Era humano, era a minha escolha, seria a minha escolha principal, mas aí o Grêmio acreditou no Roger, buscou o Roger, e é para ele que o torcedor tem que hoje, né? Tem que torcer pelo seu sucesso, independente de goste ou não dele. Cara, eu analisando o Grêmio assim, olhando esse elenco do Grêmio, aí tu falaste, os dois times, né, que o Grêmio treinou hoje, time reserva e time titular. Esse elenco do Grêmio era pra estar sobrando na Série B, cara. E aí, tu olha a diferença, o Cruzeiro tá disparando na liderança, o Vasco tá na frente, o Bahia. Aí o torcedor do Grêmio tem que pensar, né, por que essas equipes são melhores que o Grêmio se tem um elenco inferior, tá? A meu ver, inferior. Porque são times melhores treinados do que o Grêmio, isso eu digo há muito tempo. Então, a diferença do Cruzeiro, do Vasco, de times que estão na frente hoje, são times, acredito eu, melhores treinados. Principalmente o Cruzeiro, tá? Que não tem um elenco tão qualificado assim. O Luvanor é seleção. Barbaridade. Rafa Silva, o Edu, por favor, né, cara? O Grêmio tem um elenco muito mais qualificado. Mas o Edu fardava no Grêmio hoje fácil. Pra mim, titular. Tá? Fácil, vocês acham, Titular, é que vocês não... Bola. O Diego Souza, eu vi que o que acontece, o Edu, contava um bastidor, que como assessor de imprensa, eu fui assessor de imprensa de um jogador do Brusque, e que inclusive jogou com o Edu e jogou muito no Aimoré, levou o Aimoré de volta pra primeira divisão na oportunidade. O Edu deve conhecer. O Imperador, tá falando Imperador. Não, eu tô falando do Marco Antônio. Ah, bom, pensei que era do Lucas Silva. Eu achava que era do Lucas Silva também. Não é o Lucas Silva. Jogou no Brusque também. Jogou Marco Antônio, no Aimoré e jogou no Brusque, inclusive. Mas o Edu é um cara que ele vem do foi pro Brusque. Manaus hoje, né? Só pra o Marco Antônio, né? Sim, foi pro Manaus. Ele tava disputando a Série B pelo Brusque. Mas ele foi pro Manaus nesse momento, estão quase se classificando para a fase seguinte da Série C, né? O Edu, ele vem de uma temporada de muito sucesso no Brusque, na Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo gols, sendo artilheiro. Ele e o Thiago Alagoano. Que tá no Criciúma. Que são dois jogadores de muita qualidade, são jogadores artilheiros. E aí ele foi contratado pelo Cruzeiro e ele tá fazendo muito gol no Cruzeiro. Ele é um cara de uma qualidade muito grande. Ele é um cara que, para um time de meio de tabela de uma Série A do Campeonato Brasileiro, ele consegue fardar. Podia ser um bom para grupo, né? Eu vejo ele, guardado as devidas proporções, ele e o Thiago Alagoano como alguém semelhante ao Léo Gamalho. Pelo que eu acompanhei do Brusque... o Alagoano não tá bem no Criciúma, né? Pelo que eu acompanhei, é que o Criciúma não tá bem, né? Tem que ver mais isso. Mas o Edu, em um time encaixado em que ele consegue jogar, ele consegue exercer um papel parecido com o Léo Gamalho. O Edu? O Edu é bom jogador. É bom jogador. O Edu incomodou o Grêmio pra caramba no jogo lá do... É bom jogador, bom posicionar, sabe se posicionar muito bem. Claro que não é um reforço pro Grêmio para uma subida pra Série A do Campeonato Brasileiro. Mas pra Série B ele vai bem. Nesse elenco atual, olha, caía como uma luva. Ele cai com uma luva. O próprio Léo Gamalho cairia como uma luva no elenco do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou discordar um pouco do amigo, porque eu quero ver muito o Roger Machado treinando uma equipe que esteja estruturada, ou a caminho de se estruturar. Eu acho que o Mano Menezes, se fosse contratado para a equipe do Grêmio ano passado, para salvar no momento que estava, em que se chegasse o Pepe Guardiola não resolveria a situação, porque era uma equipe que estava machucada,
aos poucos estava cada vez se machucando mais. Carente do Renato também. Carente do Renato, completamente desestruturada. Nós víamos que as posições que se tinham na dupla Grenal, no Grêmio, em relação ao departamento do futebol, também eram completamente equivocadas, eram coisas assustadoras, coisas que... O Grêmio perdeu o piloto, digamos assim, né? Perdeu o piloto, caiu, né? Perdeu o piloto completamente. A gente via uma equipe naquela época que nitidamente eles não estavam jogando o que sabiam e não tinha uma comunicação entre a direção do Grêmio e os jogadores. A gente via que não existia uma comunicação entre os jogadores. E eu quero muito ver um Roger que a gente sabe os problemas que ele tem, a gente sabe como é que é o bastidor do Roger, que ele precisa mudar algumas coisas e parece que ele não mudou essas coisas. Não sabe lidar com a crítica. Não é nem pelo fato dele não saber lidar com a crítica. É que ele ainda precisa trabalhar a questão de controle do grupo. Gestão de vestiário. Gestão de vestiário dele era limitada na Copa do Brasil, quando ele montou a equipe que foi campeã. Depois o Renato pegou, estruturou essa equipe e foi campeã. Mas a gente sabe que o Roger Machado ele tinha problemas no vestiário e parece que ele continua tendo esses mesmos problemas de vestiário. Uma coisa que a gente critica o Roger e que ele usava dentro do vestiário é que ele fala muito bonito. Ele é muito profissional. Ele é. Cara, tu chega com um cara pra um grupo de jogadores e tu fala muito bonito e tu não fala o direto, o básico, os caras não vão te respeitar, não vão entender o que tu tá querendo dizer. Tanto que o Renato, muito do que se fala do Renato, se elogia, que ele era simples, ele era básico, ele era objetivo. Não adianta, nós vamos jogar por amplitude, por não sei o que, pelos flancos. Cara, fala, a gente vai pra cima deles, cara. A gente vai Somos o melhor time do Brasil, Renato. A gente vai patrolar eles. Cara,